Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. Que bênção poder recebê-lo aqui, neste espaço onde o céu se aproxima da terra e onde nenhum clamor do coração passa despercebido. Você não chegou até aqui por acaso. Em meio à vida agitada, algo dentro de você buscou este instante de paz diante de Deus. E isso já diz muito. Diz que, mesmo carregando o que carrega, o seu coração ainda sabe onde encontrar refúgio. Talvez você tenha chegado preso a algo que já passou. Uma lembrança que não vai embora. Um erro que você não consegue esquecer. Uma ferida antiga que ainda dói como se fosse hoje. Uma fase da vida que acabou, mas que continua ocupando o seu presente. Se é assim que você se sente, saiba que existe lugar para essa dor nesta oração. Os arcanjos do Senhor já estão atentos a cada coração representado aqui. São Miguel, São Rafael e São Gabriel se aproximam agora de cada pessoa, prontos para libertar quem está preso ao ontem e para abrir as portas de um amanhã novo. Antes de avançarmos, há corações que ainda não foram alcançados por esta corrente de fé. Há pessoas presas ao próprio passado e que ainda não chegaram até aqui para orar. Você pode ser o instrumento que leva esta oração até elas. Curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família. Considere também se tornar membro e compartilhar a oração para ajudar a levar esta palavra a quem mais precisa. Faça isso antes de seguir, porque cada pessoa que se une a esta corrente fortalece o clamor de todos nós. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor poderoso enviado pelo Altíssimo, voltamos para ti agora com um clamor que muitos carregam em silêncio. Há pessoas nesta oração que vivem presas ao passado, que caminham pela vida, olhando sempre para trás, que carregam nos ombros o peso de tudo o que já viveram e que não conseguem largar. O passado se tornou uma corrente que as prende, que as impede de avançar, que as mantém amarradas a um tempo que já não existe mais. Vem com a tua espada de luz, São Miguel, e coloca-te diante de cada coração acorrentado ao ontem. Há quem reviva a mesma dor todos os dias, que volta constantemente àquela cena que feriu, àquela perda que marcou, àquela decisão que se arrepende de ter tomado. Há quem não consiga perdoar a si mesmo por algo que fez há anos, quem ainda se puna por erros que Deus já perdoou faz tempo. Quem viva o presente com os olhos fixos naquilo que ficou para trás, deixando escapar tudo de bom que o hoje poderia oferecer. São Miguel, liberta cada uma dessas pessoas. Com a tua espada, corta as correntes que as prendem ao passado, que elas possam finalmente virar a página e escrever um novo capítulo. Porque viver preso ao passado é como tentar caminhar de costas. A pessoa tropeça no presente porque está sempre olhando para trás. Perde as oportunidades de hoje porque está presa às perdas de ontem. Deixa de construir o futuro porque gasta toda a energia remoendo o que não pode mais ser mudado. São Miguel, faz com que cada coração desta oração entenda que o passado já cumpriu o seu papel e que agora precisa ser deixado para trás, que as lições fiquem, mas que o peso vá embora, que a memória não seja mais uma prisão, mas apenas parte de uma história que segue em frente. Liberta especialmente quem está preso a uma versão de si mesmo que já não existe, porque há quem se defina para sempre pelo pior momento que viveu, que carrega um rótulo antigo como se fosse uma sentença, que acredita que sempre será aquilo que já foi um dia. São Miguel, quebra essa mentira. Lembra a cada pessoa que ela não é o seu passado, que o erro de ontem não precisa definir o valor de hoje, que Deus faz novas todas as coisas e que ninguém está condenado a ser para sempre a mesma pessoa que já foi. Que cada um possa se enxergar não pelo que deixou para trás, mas pelo que ainda pode se tornar. E liberta também, São Miguel, quem ficou preso a um tempo que foi bom e que passou, porque nem toda prisão ao passado é feita de dor. Há quem viva agarrado a uma época feliz que acabou, incapaz de aceitar que a vida seguiu, comparando cada dia de hoje com um ontem que idealizou. Ajuda essas pessoas a soltarem também esse apego, que possam guardar as boas lembranças com gratidão, sem transformá-las em correntes, que se abram para a possibilidade
de que o melhor ainda pode estar por vir e que novos tempos bons ainda podem ser vividos se elas permitirem que o coração se abra para o presente. Que a tua presença, São Miguel, corte de uma vez todas as amarras que prendem cada coração ao que já passou. Que onde havia o peso do ontem, comece a haver a leveza de quem está livre para viver o hoje. Que onde havia arrependimento, comece a haver paz. Que onde havia saudade paralisante, comece a haver esperança. Liberta cada pessoa que foi colocada sob a tua proteção neste momento, São Miguel, e conduze cada uma para fora da prisão do passado, rumo à vida nova que Deus preparou. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me liberta do passado e me ajuda a seguir em frente. São Rafael Arcanjo, médico das almas e consolador dos corações solitários, tu que enxergas a dor que se esconde por trás dos sorrisos, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos carregam sem conseguir explicar. Há pessoas nesta oração que se sentem profundamente sozinhas, mesmo estando cercadas de gente, que vivem rodeadas de pessoas, mas se sentem invisíveis, que têm família, colegas, conhecidos ao redor e ainda assim carregam por dentro uma solidão que nenhuma companhia parece preencher. É a essas pessoas, sós no meio da multidão, que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura. Há quem esteja cercado de pessoas o dia inteiro e volte para casa com a sensação de que ninguém realmente o conhece, que participe de conversas, mas sinta que ninguém escuta de verdade o que sente, que esteja no meio da própria família e mesmo assim se sinta um estranho. Há uma solidão que não vem da ausência de gente, mas da ausência de conexão verdadeira. Uma solidão de quem não se sente compreendido, de quem não tem com quem dividir o que carrega por dentro. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações, que a tua presença preencha o vazio que nenhuma companhia humana conseguiu preencher, porque essa solidão é uma das dores mais silenciosas que existem. Quem a vive dificilmente consegue explicar. Como dizer que se sente só quando há tantas pessoas por perto? Como admitir que no meio de tanta gente o coração está isolado? Muitos nem tentam explicar, apenas seguem carregando esse peso escondido, achando que talvez o problema esteja neles. São Rafael traz consolo a cada uma dessas pessoas, que nenhuma se sinta errada por sentir o que sente, que cada uma saiba que essa solidão é real, é comum, e que o céu a vê mesmo quando ninguém ao redor percebe. Vai até a raiz dessa solidão, São Rafael, porque às vezes ela vem de feridas antigas que ensinaram a pessoa a se fechar, de decepções que fizeram o coração se proteger, se esconder, não se abrir mais, de experiências em que confiar resultou em dor e por isso a pessoa aprendeu a manter todos à distância, mesmo desejando profundamente estar perto. Toca essas feridas, São Rafael, que as paredes que foram levantadas ao redor do coração comecem a baixar, que a pessoa que se fechou por medo consiga, aos poucos, se abrir de novo para a possibilidade de conexões verdadeiras. Preenche, São Rafael, esse vazio interior com a presença de Deus. Porque há uma solidão que nenhuma pessoa foi feita para preencher completamente, um espaço no coração que só o amor do céu ocupa. Muitos passam a vida tentando preencher esse vazio com companhias, com relacionamentos, com atividades, e nada funciona porque estão buscando no lugar errado. Faz com que cada coração desta oração descubra que nunca esteve verdadeiramente só, que Deus sempre esteve ali, mais próximo do que a própria respiração, mesmo nos momentos em que a solidão parecia total, que essa certeza comece a aquecer o que estava frio por dentro. Coloca também, São Rafael, pessoas verdadeiras no caminho de quem se sente só, porque embora o vazio mais profundo só Deus preencha, o ser humano também foi feito para a comunhão, para a amizade, para o encontro. Traz para a vida de cada pessoa desta oração alguém com quem ela possa se abrir de verdade, um amigo sincero, alguém que escute sem julgar, alguém que a enxergue por inteiro e a aceite como é. Desfaz o isolamento, cria as oportunidades de encontro. Que ninguém desta oração continue carregando sozinho aquilo que foi feito para ser dividido. Cura, São Rafael, a sensação de ser invisível, porque há quem sinta que poderia sumir e ninguém notaria.
que faz tudo pelos outros e não recebe o mesmo cuidado de volta, que se sente presente na vida de todos, mas ausente no coração de todos. A esses, São Rafael lembra que existem, que importam, que são vistos, que aos olhos de Deus nenhuma pessoa é invisível, nenhuma passa despercebida, nenhuma é esquecida, que cada uma é conhecida pelo nome, amada de forma única e tão preciosa que o próprio céu se debruça sobre ela neste exato momento. E devolve São Rafael a esperança de dias menos solitários, porque quem vive essa solidão muitas vezes já não acredita que pode ser diferente. Já se conformou com a ideia de que sempre vai se sentir assim. Renova essa esperança, que cada coração comece a acreditar de novo que a conexão é possível, que a compreensão existe, que há lugares e pessoas onde ele vai poder finalmente pertencer, que a solidão que hoje parece permanente seja apenas uma estação e que dias de comunhão verdadeira estejam sendo preparados. Cura cada coração solitário desta oração e conduze cada um do isolamento para o encontro. São Rafael Arcanjo, cura a solidão de quem se sente só mesmo cercado de gente e preenche cada vazio com a presença de Deus, conforme cada coração foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a minha solidão e preenche o vazio do meu coração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, anjo que anuncia as respostas do céu no momento exato, voltamos agora ao nosso clamor para ti com um pedido cheio de expectativa. Há pessoas nesta oração diante de uma oportunidade importante, uma entrevista de emprego que pode mudar tudo, uma prova que representa anos de esforço, uma chance única que finalmente apareceu e que pode abrir um caminho tão esperado. Uma porta que está prestes a ser aberta ou fechada e que pesa no coração como algo grande demais, para depender só das próprias forças. É a essas pessoas, diante de uma oportunidade decisiva, que esta oração se dirige agora pedindo a tua bênção. A quem tenha uma entrevista marcada e sinta o coração apertar de nervosismo, que sabe que aquela conversa pode significar o emprego que vai sustentar a família, realizar um sonho, tirar de uma situação difícil. A quem esteja prestes a fazer uma prova para a qual estudou por meses, às vezes por anos, e que carrega o peso de tudo o que aquela aprovação representa. A quem tenha diante de si uma oportunidade que talvez não se repita. São Gabriel, aproxima-te de cada uma dessas pessoas. Acalma o coração agitado. Prepara cada uma para o momento que se aproxima, porque diante de uma grande oportunidade vem também o nervosismo que pode atrapalhar tudo. A mente que trava justamente na hora. O medo que faz esquecer o que se sabe. A insegurança que rouba a confiança bem no momento em que ela é mais necessária. São Gabriel, protege cada pessoa desta oração desse nervosismo que sabota. Que a ansiedade dê lugar à serenidade. Que o medo dê lugar à confiança. Que na hora decisiva cada um consiga mostrar o seu melhor, com a mente clara, com a memória firme, com a tranquilidade de quem sabe que está amparado pelo céu. Prepara, São Gabriel, cada detalhe do que está por vir. Que a pessoa lembre na hora tudo o que estudou. Que as palavras certas venham no momento certo. Que a mente esteja alerta, o raciocínio afiado, a serenidade presente. Vai à frente de cada pessoa desta oração, São Gabriel, preparando o caminho, dispondo os corações de quem vai avaliar, criando o ambiente favorável para que tudo corra bem. Que, quando o momento chegar, a pessoa sinta que não está sozinha, que há uma força invisível acompanhando cada passo, cada resposta, cada palavra. Concede também discernimento, São Gabriel, porque às vezes a pessoa precisa de sabedoria para responder bem, para escolher as palavras, para tomar uma pequena decisão que faz toda a diferença. Ilumina a mente de cada um. Dá a clareza para pensar com rapidez e acerto. Dá a intuição para saber o que dizer e o que calar. Que cada pessoa desta oração seja guiada não só pelo próprio preparo, mas também por essa sabedoria que vem do alto e que muitas vezes faz a diferença entre o sucesso e o fracasso naquele momento decisivo. Abre as portas, São Gabriel, que precisam ser abertas,
Porque de nada adianta a pessoa fazer a sua parte se a porta permanecer fechada. Move os corações de quem tem o poder de decidir. Que a pessoa seja vista com bons olhos. Que o seu esforço seja reconhecido. Que a sua capacidade seja percebida. Que a oportunidade que ela busca esteja verdadeiramente reservada para ela pela providência de Deus. E se aquela porta específica não for a melhor para a vida dela, que se abra uma outra ainda melhor, porque tu conheces o caminho que conduz cada um ao seu bem maior. Sustenta a fé de quem espera o resultado, São Gabriel, porque depois do momento decisivo vem a espera, e a espera também angustia. Os dias até a resposta chegar podem ser cheios de ansiedade, de dúvida, de medo de ter falhado. Traz paz ao coração de quem aguarda. Que ninguém se consuma na incerteza. Que cada pessoa consiga entregar o resultado nas mãos de Deus, tendo feito a sua parte com dedicação. Que descansem na certeza de que, seja qual for a resposta, o Senhor está no controle e conduz tudo para o bem daqueles que o amam. E se a resposta for sim, São Gabriel, que a alegria seja completa e que a pessoa reconheça a graça recebida. E se a resposta não for aquela que se esperava, que ela não perca a fé, porque muitas vezes uma porta que se fecha é a proteção de Deus, preparando algo melhor. Enche cada coração desta oração de confiança. Que cada oportunidade que se aproxima seja abraçada com esperança, com preparo e com fé. Que o esforço de cada um seja abençoado e que os sonhos que dependem deste momento comecem a se realizar pela tua intercessão. São Gabriel Arcanjo, abençoa cada entrevista, cada prova e cada grande oportunidade e conduze cada pessoa ao melhor caminho, conforme cada uma foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abençoa esta oportunidade e abre as portas certas para a minha vida. São Miguel Arcanjo, defensor dos que carregam fardos pesados demais, guerreiro que sustenta quem já não tem mais forças para sustentar, voltamos para ti agora com um clamor por aqueles que carregam o peso da família inteira nas costas. Há pessoas nesta oração que se tornaram o alicerce de todos ao redor, que resolvem os problemas de todo mundo, que sustentam, que cuidam, que carregam. Cá se tornaram a base sobre a qual a família inteira se apoia, sem que ninguém pergunte quem sustenta a base. É a essas pessoas, sobrecarregadas de responsabilidades, que esta oração se dirige agora pedindo a tua força. Há quem seja o pilar financeiro da casa, aquele de quem todos dependem para o sustento. Há quem seja o pilar emocional, aquele que todos procuram quando algo dá errado, que escuta os problemas de todos e não tem com quem dividir os seus. Há quem cuide dos pais idosos, dos filhos e ainda de outros parentes ao mesmo tempo. Há quem tenha assumido, muitas vezes sem escolher, o papel de segurar tudo e todos de pé. São Miguel, olha para cada uma dessas pessoas. Vê o peso que elas carregam. Vê o cansaço que escondem para não preocupar ninguém. Vem sustentar quem está sustentando todos os outros, porque há uma solidão particular em quem carrega a família inteira. É a solidão de não poder fraquejar, de sentir que se cair todos caem junto, de não ter permissão para estar mal, porque tantos dependem que esteja bem. É a exaustão de dar sempre, sem quase nunca receber, de ser forte o tempo todo, mesmo quando por dentro está se despedaçando. São Miguel alcança essa exaustão profunda. Que essas pessoas possam, ao menos diante de Deus, baixar a guarda. Que possam admitir que estão cansadas. Que encontrem no céu o colo que não encontram em lugar nenhum, porque estão sempre ocupadas sendo o colo de todos os outros. Renova, São Miguel, as forças de quem já está no limite, porque quem carrega demais por muito tempo acaba se esgotando. O corpo cansa, a mente satura, o coração fica sobrecarregado de tanto preocupar. Devolve o vigor a cada uma dessas pessoas, que a força que já estava acabando seja renovada por uma força que vem do alto. Que onde a energia própria se esgotou, comece a agir a energia de Deus. Que cada uma consiga continuar não com as próprias forças, que já se foram, mas sustentada por uma graça que a carrega quando ela já não consegue mais se carregar sozinha. Alivia,
São Miguel, o peso das responsabilidades. Não necessariamente tirando as responsabilidades, mas dando a graça de carregá-las sem serem esmagadas por elas. Reparte esse fardo. Levanta outras pessoas ao redor que possam ajudar, que possam dividir, que possam também colaborar em vez de apenas depender. Que a pessoa que carrega tudo sozinha comece a receber apoio. Que apareçam mãos para ajudar a segurar o que era pesado demais para uma pessoa só. Que a família inteira que se apoia em um, aprenda também a se apoiar mutuamente, aliviando quem sempre carregou por todos. Protege a saúde de quem se esquece de si mesmo, porque quem cuida de todos costuma esquecer de cuidar de si. Deixa as próprias necessidades por último, adia os próprios cuidados, ignora o próprio cansaço até o corpo cobrar. São Miguel guarda a saúde dessas pessoas, que o excesso de responsabilidade não adoeça quem carrega tudo. Que elas aprendam que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Que descansar não é fraqueza, é sabedoria. Que também precisam e merecem cuidado, mesmo sendo aquelas que sempre cuidam dos outros. Traz São Miguel o reconhecimento que essas pessoas raramente recebem, porque quem sempre sustenta os outros costuma ser pouco valorizado, como se tudo o que faz fosse apenas obrigação. Ninguém agradece, ninguém percebe o esforço, só percebem quando falta. Faz com que essas pessoas sintam, ao menos do céu, o reconhecimento que merecem. Que saibam que Deus vê cada gesto de cuidado, cada sacrifício silencioso, cada vez que se colocaram por último para colocar os outros por primeiro. Que nenhum desses gestos passa despercebido aos olhos do Senhor e que cada um será recompensado. E lembra cada uma dessas pessoas, São Miguel, de que elas também têm o direito de se apoiar em alguém, de que carregar a família não significa carregar sozinho para sempre, de que existe alguém maior que se dispõe a carregá-las quando o peso fica grande demais. Convida cada coração sobrecarregado desta oração a entregar parte desse fardo nas mãos de Deus, a confiar que não precisa segurar o mundo inteiro sozinho, que há um Deus que sustenta os que sustentam, que cuida dos que cuidam e que promete descanso a todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sustenta cada um deles, São Miguel, com a tua força inesgotável. São Miguel Arcanjo, sustenta e fortalece cada pessoa que carrega o peso da família inteira e alivia o fardo de quem já não tem mais forças, conforme cada uma foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, me dá forças para carregar o que preciso e alivia o meu fardo. São Rafael Arcanjo, médico dos corações feridos, tu que curas até as dores que a pessoa esconde de todos, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido delicado. Há pessoas nesta oração que guardam uma mágoa contra alguém que já partiu, que ficaram com feridas abertas de uma relação que a morte interrompeu antes que houvesse tempo de resolver, que carregam ressentimentos, palavras não ditas, contas que ficaram sem acerto com alguém que já não está mais aqui para conversar. É a essas pessoas, presas a uma mágoa contra quem já morreu, que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura. Há quem tenha perdido um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ainda carregando por dentro tudo o que ficou mal resolvido. Uma discussão que nunca foi refeita, um perdão que nunca foi pedido nem concedido, uma ferida que aquela pessoa causou e que nunca foi curada. E agora, com a morte, veio também a angústia de que não há mais como resolver. Não há mais como conversar, como se explicar, como fazer as pazes. A relação ficou congelada no ponto de dor em que estava. São Rafael alcança cada um desses corações. Traz cura para uma ferida que parece impossível de fechar porque a outra parte já não está mais aqui. Porque essa mágoa é especialmente pesada. Enquanto a pessoa estava viva, ainda havia esperança de resolver um dia. Mas com a morte, essa porta pareceu se fechar para sempre. E o que sobra é uma mistura de dor, de raiva e de culpa que se enrola dentro do coração. Raiva pelo que a pessoa fez. Culpa por sentir raiva de alguém que morreu. Dor por saber que agora não há mais o que fazer. São Rafael desfaz esse nó de sentimentos contraditórios. Que cada coração encontre paz
mesmo diante do que ficou sem resolução. Que a cura aconteça mesmo sem a presença física do outro. Ensina São Rafael que o perdão ainda é possível mesmo depois da morte, porque perdoar não depende da presença de quem partiu. Perdoar é uma decisão do coração de quem ficou. É soltar o peso, é abrir mão do direito ao rancor, é escolher se libertar. A pessoa que magoou já não está aqui, mas a mágoa continua aqui, dentro de quem ficou, envenenando por dentro. São Rafael ajuda cada coração desta oração a perdoar quem já se foi. Não para inocentar o que foi feito, mas para libertar quem carrega o peso. Que o perdão aconteça, ainda que tardio, e que traga a paz que a mágoa havia roubado. Cura também, São Rafael, a culpa que muitos carregam. Porque às vezes não é a pessoa que magoou primeiro. Às vezes é ela quem ficou devendo. Quem se arrepende de algo que disse ou fez a quem já partiu. Quem gostaria de ter pedido perdão e não teve tempo. Quem carrega o peso de uma última conversa que terminou mal, de uma reconciliação que ficou para depois e nunca aconteceu. A esses, São Rafael traz o consolo do céu, que entendam que o amor é maior que os erros, que aquele que partiu agora na paz de Deus já não guarda mágoas, que o perdão que não pôde ser trocado em vida pode ser encontrado agora, na certeza da misericórdia que cobre a todos. Permite, São Rafael, que aconteça uma reconciliação interior, porque mesmo sem a presença física, o coração pode se reconciliar. A pessoa pode, diante de Deus, dizer o que não disse, pode entregar a mágoa, pode receber e conceder o perdão de forma espiritual. Pode fazer as pazes com a memória de quem partiu. São Rafael conduze cada coração desta oração nesse acerto interior, que possam conversar em oração com quem já não está mais aqui, que possam soltar o que precisava ser solto, que a relação, mesmo interrompida pela morte, seja curada no lugar onde ainda dói, que é o coração de quem ficou. Transforma, São Rafael, a lembrança dolorosa em memória em paz, porque enquanto há mágoa, cada lembrança daquela pessoa vem carregada de peso. Mas quando a cura acontece, a memória pode finalmente descansar. Que cada pessoa desta oração consiga, com o tempo, lembrar de quem partiu sem o aperto da mágoa. Que consiga guardar o que houve de bom, perdoar o que houve de ruim e encontrar uma paz que antes parecia impossível. Que a morte não tenha a última palavra sobre aquela relação, mas que a última palavra seja de reconciliação e de paz. E devolve, São Rafael, a leveza a quem carregava esse peso há tanto tempo. Porque há quem tenha vivido anos com essa ferida escondida, sem nunca ter conseguido resolver, sem sequer ter percebido o quanto ela pesava. Liberta cada um. Que o coração que estava preso a uma mágoa antiga se solte finalmente. Que a paz preencha o espaço onde havia ressentimento. Que a cura desta relação interrompida traga descanso não só para quem ficou, mas honre também a memória de quem partiu. Cura cada coração desta oração, dessa dor tão particular, São Rafael, com a delicadeza que só o céu conhece. São Rafael Arcanjo, cura toda mágoa guardada contra quem já partiu e concede a reconciliação interior que traz paz, conforme cada coração foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a minha mágoa e me dá paz com quem já partiu. São Gabriel Arcanjo, mensageiro que anuncia os caminhos novos quando os antigos chegam ao fim, tu que iluminas a estrada de quem não sabe para onde ir, voltamos agora ao nosso clamor para ti, com um pedido cheio de incerteza. Há pessoas nesta oração que estão vivendo uma transição. Uma fase que acabou e outra que ainda não começou. Um período em que o que era conhecido ficou para trás, mas o que vem pela frente ainda não está claro. Estão naquele espaço incômodo do meio do caminho, sem saber o que vem depois. É a essas pessoas atravessando uma transição incerta que esta oração se dirige agora pedindo a tua direção. Há quem tenha acabado de sair de um emprego e ainda não sabe qual será o próximo passo. Há quem tenha terminado um ciclo, uma fase, uma etapa da vida, e se encontre agora diante de um vazio de possibilidades sem saber qual escolher.
Há quem tenha visto algo importante chegar ao fim e sinta que precisa recomeçar, mas não sabe por onde. Há quem esteja simplesmente numa fase de mudança, sentindo que a vida está entrando numa nova etapa, mas sem enxergar ainda o contorno dela. São Gabriel, aproxima-te de cada uma dessas pessoas. Ilumina o caminho que ainda está na penumbra. Porque a transição é um dos momentos mais desconfortáveis da vida. Não se está mais onde se estava, mas ainda não se chegou onde se vai chegar. É o tempo do meio, cheio de incertezas, de perguntas sem resposta, de um chão que parece menos firme. É fácil se sentir perdido nesse período. Fácil ceder ao medo do desconhecido. Fácil querer voltar para trás só porque o que ficou para trás era conhecido, mesmo que já não servisse mais. São Gabriel, sustenta cada coração desta oração nesse tempo do meio. Que a incerteza não vire desespero, que a espera não vire angústia. Que a transição seja vivida com paz, na confiança de que ela está conduzindo a algo bom. Traz clareza, São Gabriel, sobre os próximos passos. Porque o que essas pessoas mais precisam é enxergar o caminho, nem que seja um passo de cada vez. Ilumina o próximo passo de cada uma. Não necessariamente o destino inteiro, mas o suficiente para dar o próximo movimento com confiança. Que onde há confusão, comece a haver direção. Que onde há muitas possibilidades e nenhuma clareza, comece a surgir um caminho que se destaca. Que cada pessoa desta oração comece a enxergar, aos poucos, para onde Deus está a conduzindo, e que tenha a coragem de seguir, mesmo sem ver ainda o fim da estrada. Silencia, São Gabriel, o medo do desconhecido, porque é esse medo que trava tantas pessoas nas transições. O medo de escolher errado, o medo de que o novo seja pior que o antigo, o medo de sair da zona conhecida para um território que nunca se pisou. Dá coragem a cada coração desta oração, que a confiança seja maior que o medo, que a fé no Deus que conduz seja maior que a insegurança diante do que não se conhece. Que cada pessoa avance com a certeza de que quem a trouxe até aqui não vai abandoná-la justamente agora, no meio da travessia. Ajuda cada pessoa, São Gabriel, a enxergar essa transição não como um vazio, mas como uma passagem. Porque toda transição é uma ponte entre o que foi e o que será. Não é um lugar para morar, é um lugar para atravessar. E do outro lado, há algo novo sendo preparado. Faz com que cada coração desta oração entenda que esse tempo incerto tem um propósito. Que talvez seja o tempo de aprender algo, de amadurecer, de se preparar para o que vem. Que nada nessa fase é desperdício. Que até a incerteza está servindo para construir a pessoa que vai chegar do outro lado. Revela também, São Gabriel, os dons e as portas que essas pessoas ainda não perceberam. Porque muitas vezes, no meio da transição, a resposta já está por perto, apenas ainda não foi vista. Um talento que a pessoa tem e não valoriza. Uma oportunidade que está batendo à porta e ela não notou. Um caminho que ela nunca considerou e que pode ser exatamente o certo. Abre os olhos de cada um, que enxerguem as possibilidades que estão ao redor. Que reconheçam as portas que estão se abrindo. Que percebam que talvez o novo caminho já esteja começando a se desenhar diante deles, esperando apenas que tenham a coragem de segui-lo. E sustenta, São Gabriel, a esperança de cada coração nessa fase. Porque as transições cansam, e é fácil desanimar quando a clareza demora a chegar. Renova a confiança de cada pessoa desta oração. Que ninguém desista no meio da travessia. Que ninguém volte atrás por falta de fé, justamente quando o novo estava prestes a se revelar. Que cada uma siga em frente, um passo de cada vez, confiando que Deus está preparando, do outro lado dessa transição, uma nova fase cheia de propósito. Conduze cada uma dessas pessoas, São Gabriel, da incerteza de hoje para o caminho claro que o céu está preparando. São Gabriel Arcanjo, ilumina cada transição e revela o caminho a quem não sabe o que vem depois, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, ilumina o meu caminho e me mostra o próximo passo. São Miguel Arcanjo, guerreiro que rompe toda a amarra invisível. Tu que libertas quem está preso àquilo que já não faz bem, voltamos para ti agora com um clamor por libertação.
Há pessoas nesta oração que estão apegadas a algo ou a alguém que já lhes faz mal, que sabem lá no fundo que aquilo não é bom para elas e mesmo assim não conseguem se soltar. Um relacionamento que fere, uma situação que aprisiona, um hábito que destrói, uma pessoa que só traz sofrimento. E ainda assim, o apego é mais forte que a razão. É a essas pessoas presas a um apego que faz mal que esta oração se dirige agora com toda a tua força. Há quem esteja preso a um relacionamento que já deveria ter terminado, que sofre, que chora, que é maltratado, e mesmo assim não consegue ir embora. Há quem esteja apegado a uma pessoa que não o valoriza, que o diminui, que só o faz sofrer, mas de quem não consegue se afastar. Há quem esteja agarrado a uma situação, a um lugar, a um passado, a algo que já não serve mais, mas que se tornou tão familiar que largar dá medo. São Miguel, alcança cada uma dessas pessoas. Com a tua espada, corta o laço que as prende àquilo que as machuca. Liberta cada coração desta prisão que se disfarça de amor ou de segurança. Porque o apego que faz mal é uma das prisões mais difíceis de reconhecer. A pessoa muitas vezes confunde apego com amor. Confunde dependência com dedicação. Confunde medo de mudar com fidelidade. E assim continua presa, achando que está sendo forte por permanecer, quando na verdade está apenas sendo aprisionada pelo medo de soltar. São Miguel, abre os olhos de cada coração desta oração, que enxerguem a diferença entre o que edifica e o que destrói, que reconheçam quando um vínculo deixou de ser bênção e virou corrente, que tenham a clareza de ver a verdade, mesmo quando a verdade dói. Dá coragem, São Miguel, para soltar o que precisa ser solto, porque muitas vezes a pessoa até reconhece que aquilo faz mal, mas falta força para se afastar. Falta coragem para tomar a decisão. Falta firmeza para não voltar atrás. Fortalece cada coração desta oração, que onde faltava força para se libertar, chegue agora uma força que vem do céu, que a decisão que vinha sendo adiada finalmente seja tomada. Que a pessoa consiga se afastar do que a fere, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, na certeza de que do outro lado dessa dor há liberdade e a vida nova. Cura, São Miguel, o vazio que o apego tenta preencher. Porque muitas vezes a pessoa se agarra ao que faz mal porque tem medo de ficar sem nada, porque aquele relacionamento, aquela situação, mesmo ruim, ao menos preenche um espaço. E soltar significa encarar o vazio, e o vazio assusta. São Miguel chama São Rafael e o céu inteiro para preencher esse espaço. Que a pessoa não precise se agarrar ao que a destrói por medo da solidão. Que ela descubra que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e ferida. Que o vazio temido seja preenchido pela presença de Deus, que nunca fere, nunca abandona, nunca aprisiona. Protege, São Miguel, os passos de quem começa a se libertar. Porque soltar um apego que faz mal costuma vir acompanhado de recaídas. A pessoa se afasta e sente vontade de voltar. Decide sair e a saudade a puxa de novo. É atraída de volta justamente para o que estava deixando. Coloca a tua guarda sobre cada pessoa que está começando a se libertar. Que ela não volte atrás. Que resista à atração do que já conhece. Que sustente a decisão que tomou, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo quando o coração pedir para retornar ao que fazia mal. Que cada passo de liberdade seja firme e definitivo. Liberta também do apego às coisas, São Miguel. Porque nem todo apego é a uma pessoa. Há quem esteja preso a bens, a status, a uma imagem, a conquistas, de um jeito que rouba a paz e escraviza. Há quem viva refém do medo de perder o que tem. Há quem tenha feito de alguma coisa material o centro da vida e por isso viva ansioso, possessivo, sem liberdade. Alcança também esses corações, São Miguel, que aprendam a ter sem serem possuídos pelo que têm. Que a segurança deles não esteja nas coisas que passam, mas em Deus que permanece. Que sejam livres para desfrutar sem serem escravizados. E enche, São Miguel, cada coração libertado com a paz e a leveza de quem finalmente se soltou,
porque quando a pessoa larga aquilo que aprendia, ela descobre uma liberdade que havia esquecido que existia. Um alívio no peito, um respiro que faltava, um espaço novo para coisas boas entrarem. Que cada pessoa desta oração experimente essa liberdade. Que onde havia uma corrente, comece a haver leveza. Que onde havia sofrimento disfarçado de amor, comece a haver paz verdadeira. Liberta cada coração que foi colocado sob a tua proteção neste momento, São Miguel, de todo apego que fere. E conduze cada um para a vida livre que Deus preparou. São Miguel Arcanjo, corta todo apego que faz mal e liberta cada pessoa daquilo que a aprisiona e a fere, conforme cada uma foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me liberta de todo apego que me faz mal e me dá coragem para seguir. São Rafael Arcanjo, médico do coração e restaurador de tudo aquilo que se apagou por dentro. Tu que sabes reacender a vida onde ela virou apenas rotina, voltamos agora o nosso olhar para ti, com um pedido que muitos nem sabem colocar em palavras. Há pessoas nesta oração que estão vivendo no automático, que passam os dias cumprindo tarefas, mas sem sentir mais nada. Que acordam, trabalham, cuidam de tudo, deitam, e no dia seguinte tudo se repete. Sem alegria, sem emoção, sem vida de verdade. Que se tornaram funcionais por fora, mas anestesiadas por dentro. É a essas pessoas que perderam a capacidade de sentir que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura. Há quem faça tudo o que precisa fazer e mesmo assim se sinta vazio, que cumpre todas as obrigações, mas não sente prazer em nenhuma, que já não se emociona com o que antes emocionava, não se anima com o que antes animava, não vibra com nada. É como se a vida tivesse perdido a cor e virado apenas uma sequência de tarefas a cumprir. Uma existência em tons de cinza, sem os altos e sem os baixos. Apenas um seguir adiante sem sentir. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações anestesiados. Reacende a chama que se apagou. Devolve a cor a uma vida que ficou cinza. Porque viver no automático é uma forma silenciosa de não estar vivo. A pessoa está tecnicamente funcionando, mas não está verdadeiramente vivendo. E o mais triste é que muitas vezes ela nem percebe o quanto se apagou, porque foi acontecendo aos poucos, dia após dia, até que sentir virou raro e não sentir virou normal. São Rafael, desperta cada coração desta oração para o que se perdeu. Que percebam o quanto se anestesiaram, e mais que perceber, que voltem a sentir. Que a capacidade de se emocionar, de se alegrar, de se comover, seja restaurada em cada um. Que a vida volte a ser sentida e não apenas cumprida. Vai até a raiz desse anestesiamento, São Rafael. Porque muitas vezes a pessoa se desligou por proteção, sentiu tanto, sofreu tanto, se decepcionou tanto, que em algum momento o coração se fechou para não sentir mais. Anestesiar-se foi a forma que encontrou de não continuar doendo. Mas ao se fechar para a dor, acabou se fechando também para a alegria, porque não se pode desligar só uma parte do coração. Toca essa ferida, São Rafael. Cura o que fez a pessoa se desligar, que ela possa se abrir de novo para sentir, com a segurança de que agora não estará sozinha, de que o céu a sustenta mesmo quando sentir voltar a doer. Reacende, São Rafael, o prazer nas pequenas coisas, porque é aí que a vida verdadeiramente acontece. No sabor de uma refeição feita com calma, na beleza de um pôr do sol, na conversa boa com quem se ama, na música que toca o coração, no pequeno instante de paz no meio do dia. São Rafael, devolve a cada pessoa desta oração a capacidade de perceber e de saborear esses momentos. Que a vida deixe de passar despercebida, que cada dia volte a ter pequenos instantes de alegria notados e vividos. Que a pessoa que atravessava os dias sem sentir comece de novo a habitá-los de verdade. Presente, desperta, viva. Renova, São Rafael, o sentido das coisas que a pessoa faz. Porque parte do automático vem de fazer tudo sem propósito, como se cada tarefa fosse apenas um peso a carregar.
Ajuda cada coração desta oração a reencontrar o significado, que o trabalho volte a ter propósito, que o cuidado com os outros volte a ter amor e não só obrigação, que as tarefas do dia a dia deixem de ser um fardo mecânico e voltem a ser gestos com sentido, que a pessoa reencontre o porquê de tudo o que faz e que esse porquê traga de volta a vida ao que tinha virado só rotina. Desperta também, São Rafael, os sonhos que foram adormecendo, porque quem vive no automático geralmente parou de sonhar, deixou de ter projetos, desejos, planos que animam, apenas segue, sem nada pelo que se entusiasmar à frente. Reacende os sonhos de cada coração desta oração, que voltem a ter algo pelo que esperar com alegria, que voltem a se permitir querer, planejar, imaginar um futuro que os anime, que a vida deixe de ser só um presente repetitivo e volte a ter um amanhã que vale a pena esperar. Que o entusiasmo, que havia se apagado, seja reaceso pela tua intervenção e devolve, São Rafael, a plenitude de uma vida verdadeiramente vivida. Não uma vida apenas funcional, mas uma vida cheia. Não apenas existir, mas viver. Que cada pessoa desta oração que estava anestesiada volte a sentir com intensidade, a se emocionar sem medo, a se alegrar de verdade. Que a chama que quase se apagou volte a arder. Que a cor que havia sumido volte a preencher cada dia. Que a vida, que tinha virado só uma sequência de tarefas, volte a ser aquilo que Deus quis que fosse, um presente para ser vivido plenamente, com o coração desperto e inteiro. Reacende cada coração desta oração, São Rafael, com a delicadeza que só o céu conhece. São Rafael Arcanjo, cura quem vive no automático e reacende a vida em cada coração que se apagou, conforme cada um foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael reacende a minha vida e me ajuda a sentir de novo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro dos sonhos que o céu ainda não desistiu de realizar, tu que anuncias esperança mesmo a quem acha que já é tarde demais, chegamos agora ao momento final desta oração, trazendo diante de ti tudo aquilo que foi colocado nas mãos do céu ao longo deste tempo de fé. Trouxemos corações presos ao passado e pedimos a libertação de tudo o que ficou para trás. Trouxemos a solidão de quem se sente só mesmo cercado de gente e pedimos que esse vazio fosse preenchido. Trouxemos oportunidades importantes e portas decisivas e pedimos a bênção sobre cada uma. Tudo isso foi entregue e nada foi esquecido pelo céu. Trouxemos quem carrega o peso da família inteira nas costas e pedimos força e alívio. Trouxemos as mágoas guardadas contra quem já partiu e pedimos a cura e a reconciliação interior. Trouxemos quem atravessa uma transição sem saber o que vem depois e pedimos a luz para o próximo passo. Trouxemos quem está apegado ao que faz mal e pedimos a coragem para se libertar. Trouxemos quem vive no automático sem sentir mais nada e pedimos que a vida fosse reacesa em cada coração. Cada uma dessas intenções foi ouvida. Cada uma está agora nas mãos dos arcanjos do Senhor. E agora, São Gabriel, eu te peço que coloques o teu olhar sobre quem chegou até aqui, achando que já passou da hora dos seus sonhos. Porque há pessoas nesta oração que enterraram os próprios sonhos por acreditarem que já é tarde demais, que olham para a idade que têm e pensam que perderam o tempo, que veem os anos que passaram e concluíram que a oportunidade já foi embora, que guardaram no fundo do coração desejos que já nem se permitem mais sonhar, porque a voz do desânimo lhes disse que não vale mais a pena. A essas pessoas, São Gabriel anuncia que para Deus nunca é tarde demais, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Há sonhos que só florescem na estação certa, e a estação certa pode ser agora, mesmo que pareça tarde. Há histórias que só começaram a acontecer quando parecia que já não havia mais tempo. Reacende, São Gabriel, os sonhos que foram enterrados. Sopra vida nova sobre cada desejo que a pessoa achava morto. Lembra cada coração de que enquanto há vida, há tempo. De que os planos de Deus não têm data de vencimento. De que o melhor capítulo da história de alguém pode ser justamente aquele que ainda está para ser escrito.
renova a esperança de quem achava que já era tarde demais. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagrai agora cada pessoa que se uniu a esta corrente de fé. Cobri cada uma com a vossa proteção, com a vossa cura, com a vossa luz que anuncia o novo. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que a paz que supera todo entendimento guarde cada coração. Que a certeza de ser amado por Deus sustente cada passo dos próximos dias. E que quando os desafios voltarem, como sempre voltam, cada um se lembre de que não caminha sozinho, de que há um exército do céu ao seu lado, de que o mesmo Deus que ouviu esta oração continua agindo mesmo quando não se vê. Que esta seja lembrada como a oração em que algo despertou. O momento em que uma corrente se rompeu, em que um vazio começou a ser preenchido, em que um sonho enterrado voltou a respirar. Levai, ó santos arcanjos, cada uma dessas intenções diante do trono do Altíssimo e voltai com as respostas que cada coração espera. Confiamos, cremos, entregamos tudo nas mãos de Deus, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, reacendei os meus sonhos e renovai a minha esperança. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família de oração. Considere também se tornar membro para apoiar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa de esperança, alguém que enterrou os próprios sonhos achando que já era tarde e que precisa ouvir que nunca é tarde demais para Deus. Que os santos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel abençoem você, a sua família e todas as conquistas que estão para se realizar na sua vida. Juntos nessa corrente de oração, somos mais fortes.